sejam muito bem-vindos aqui ao canal Top Militar. Eu sou o professor Alan Soares e na aula de hoje iniciaremos o tópico de gravitação universal, que é a parte que vai ficar a par das causas dos movimentos celestes, tá ok? Então na aula anterior nós vimos a gravitação na parte cinemática, nas observações criadas por Kepler, onde a gente não precisava dar importância para essas causas. Por que que a Terra realiza um movimento de translação? Por que que a Terra tem um ano de revolução em torno do Sol e outros planetas podem ter mais ou menos? Então, a gente não estudava no tópico passado as causas. E hoje, na gravitação universal, na dinâmica, nós vamos estudar as causas dos movimentos, tá ok? Bom, basicamente, as causas dos movimentos elas foram iniciadas através do estudo de Newton. Newton desenvolveu toda a interação que existia entre os corpos celestes. Ele chegou a uma grande conclusão, que massa atrai massa. Isso quer dizer então que todo corpo atrai outro corpo com forças mútuas. Se um corpo atrai um outro com uma força F, esse corpo vai atrair o mesmo outro corpo com a mesma força F. Então essas forças elas são mútuas, tá ok? Só que essas forças elas podem ser maiores e menores. E o que vai depender de elas ser maiores e menores é justamente a massa desses astros e as distâncias que eles estão um do outro. Beleza? Então imagina o seguinte, olha só. Dois corpos de massa M1 e M2 atraem-se mutuamente, né? Que gera lá a terceira lei de Newton, ação e reação, na razão direta do produto de suas massas e inversa da distância entre seus centros elevados ao quadrado. Bom, como é que seria isso, galera? Eu tenho dois corpos aqui, ó, de massa M1 e massa M2. E eles estão distantes a uma distância D. Beleza? Então, existe entre eles um meio, onde esses corpos se encontram e conseguem se interagir, né? E como é que a gente determina essa força de atração entre eles? Bom, a força de atração entre eles depende de uma constante universal, chamada de constante da gravitação universal. Ela tem um valor, já aí chegaremos nesse valor, vezes o produto dos corpos envolvidos, ou seja, o corpo 1, o corpo 2, dividido pela distância entre esses dois corpos ao quadrado. Então aqui está a equação de Newton que determina a interação, a força de atração entre esses corpos. Beleza? Bom, quanto é que vale essa constante? Essa constante, gente, ela vale aproximadamente 6 vezes 10 elevado a menos 11 Newton metro quadrado sobre quilo ao quadrado. Essa é a constante da gravitação universal, tá ok? Aproximadamente 6 vezes 10 elevado a menos 11 Newton metro quadrado sobre quilo ao quadrado, que é a sua unidade medida. E essa unidade medida você consegue tirar através da observação da equação. Força é Newton, distância é em metro, mas como está ao quadrado, metro ao quadrado, vai para o outro lado multiplicando. Massa vezes massa, quilo vezes quilo, quilo ao quadrado, vai para o outro lado dividindo. Beleza? Então, a força gravitacional nada mais é que uma atração entre esses dois corpos. Beleza? Quanto mais distante estiver esses corpos, menor vai ser a força de atração existente entre eles. Quanto mais próximo esses corpos estiverem, maior vai ser a força de atração entre eles. E também, se a massa desses corpos forem maiores ainda, maior será a força de atração. Então, por exemplo, você gordinho assim como eu, você tem que ficar feliz, porque você tem uma força de atração gravitacional maior do que os outros que são magrinhos. Beleza? Então a força gravitacional é uma força de interação. E essa força de interação sempre é de atração. Beleza? Então, vamos para o próximo tópico. Força-peso. O que é a força-peso, galera? A força-peso nada mais é que uma força de atração. Só que essa força de atração, ela nem sempre é igual à força de atração gravitacional.
Porque a força de atração gravitacional envolve dois corpos enormes, dois planetas. E a força-peso não. A força-peso envolve um planeta e um corpo que está na sua atmosfera, seja na superfície ou em algum lugar da atmosfera terrestre. Tá? Então, por exemplo, aqui nós temos um planeta de massa m, ou melhor, um corpo de massa m, e aqui o nosso planeta Terra de massa mzão, muito maior. E existe uma distância desse planeta até o centro, né? Então isso quer dizer que esse astro ele vai orbitar a Terra, né? Segundo as observações de Kepler, a primeira, segunda e terceira lei. Bom, ele vai sofrer uma força de atração, e essa força de atração ela é chamada de peso, tá ok? E como é que a gente calcula o peso, galera? O peso ele é determinado pelo produto de uma constante vezes a massa, né? Só que essa constante gravitacional ela pode mudar dependendo da posição que o corpo estiver. Porque olha só, quanto mais próximo esse corpo tiver, maior é a força de atração entre esses dois corpos. Quanto mais afastado, menor é a força de atração entre esses dois corpos. Então o peso ele é variável conforme eu tenho a posição desse objeto. Quanto mais afastado, menor é o peso. Quanto mais próximo, maior é o peso. Beleza? Então a força-peso é uma interação entre o planeta e um corpo que está em sua atmosfera. Beleza? Então isso aí, gente, é a força-peso. Então, o que seria o campo gravitacional? O campo gravitacional, ou gravidade, são linhas de força que a Terra vai possuir em toda a sua dimensão, seja na superfície ou na sua atmosfera. Então, por exemplo, eu posso dizer que a força-peso é igual à força gravitacional de Newton, né? Então a força-peso é a massa vezes a gravidade, e a força gravitacional, ó, é a constante da gravitação universal, que vale 6 vezes 10 elevado a menos 11 aproximadamente, vezes a massa da Terra, né? Vezes a massa desse corpinho, que aqui é uma pedra, tá vendo? Dividido pela distância ao quadrado. Qual a distância? Desse corpo ao centro da Terra. Beleza? O que a gente pode simplificar? A gente pode simplificar a massa desse corpo que a gente está estudando. E com isso a gente chega numa equação, que é a equação da gravidade, que é a constante gravitacional vezes a massa do planeta em questão sobre a distância ao quadrado. Então aqui está a expressão do módulo do campo gravitacional de um planeta, nesse caso a Terra, que vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então com a constante da gravitação universal, com a massa da Terra e com o raio que a Terra tem em relação a esse ponto, a gente consegue determinar o valor do campo gravitacional. Beleza? Então, o campo gravitacional aí é determinado pela constante universal, né? A constante da gravitação universal, massa do planeta, dividido pela distância ao quadrado. Ah, eu posso usar essa expressão se eu tiver um corpo, por exemplo, em Marte. Está tendo aí essas operações da NASA e eu tenho um objeto em Marte. Qual é a gravidade em Marte? É só usar a constante universal, é uma constante, vale para todos os planetas, a massa que Marte tem e a distância que é o raio do centro de Marte até a sua superfície, ou até onde o corpo estiver, o ponto que ele estiver. Beleza? Então, por exemplo, eu posso calcular a gravidade que o corpo tem em um determinado ponto na atmosfera terrestre. Então, por exemplo, eu tenho aqui no ponto X, ó, nesse ponto asterisco, uma gravidade. Essa gravidade vale G. Se esse objeto estiver mais alto, nota que aqui, ó, nós temos o raio de distância e aqui nós temos um outro raio de distância que eu vou chamar de R'. Então, a gravidade ela vai mudar, porque vai ser a constante universal vezes a massa dividido pelo raio, que é o raio da Terra até a superfície, mais o R', que seria essa altura da superfície, ao quadrado. Isso quer dizer que se o denominador aumentou, a gravidade vai diminuir, porque são inversamente proporcionais. Beleza? Então, como é que a gente determina,
por exemplo, a velocidade de um corpo na trajetória elíptica, né, em torno da Terra. Então nós vamos ter um corpo que vai orbitar a Terra. Aí eu botei um exemplo aqui, ó, um avião. O avião ele vai orbitar a Terra, né, um ônibus espacial, sei lá. Eu quero determinar a sua velocidade. Bom, Newton dizia o seguinte, que através das observações de Kepler, os objetos eles iriam fazer trajetórias elípticas. Só que esse corpo ele nunca sairia dessa trajetória. E para ele não sair dessa trajetória, existirá sobre ele uma força. E essa força era chamada de centrípeta, ok? E a força centrípeta, lá em dinâmica, ela é calculada pelo produto massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Beleza? Então essa força centrípeta evita que esse corpo saia dessa trajetória. Bom, então essa força centrípeta, ela vai ser igual à força gravitacional. Haja vista, ó, que tem a mesma função, o mesmo sentido, né? Então força centrípeta é igual à força gravitacional, mv ao quadrado sobre r, é igual à constante da gravitação universal, vezes a massa do planeta, vezes a massa desse corpo que está orbitando, dividido pela distância ao quadrado. E essa distância é justamente o mesmo valor do raio da equação da força centrípeta. Porque o raio da força centrípeta é a distância do corpo a esse corpo de massa central Terra. E na equação da gravitação universal de Newton, a mesma. Então a gente poderia simplificar, né, ó, esse raio com esse quadrado, a massa com essa massa, e eu vejo que a velocidade ao quadrado é g vezes m sobre r. Isso quer dizer que a velocidade é a raiz da gravitação universal vezes a massa do corpo sobre o raio. Beleza? Então a velocidade orbital de um astro que orbita, né, esse corpo de massa central, que fica em um dos focos da elipse, vale raiz de gm sobre r. Então, por exemplo, eu quero calcular aí a velocidade que a Terra tem, né, em torno do Sol. É só conhecer a constante da gravitação universal, conhecer a massa do Sol e saber o raio de distância entre a Terra e o Sol, que vale 150 milhões de quilômetros. Beleza? Através disso, calculamos a velocidade de um corpo que está orbitando aí o Sol. Beleza? Então a velocidade orbital, raiz de gm sobre r. Ok? Então próxima aula nós entraremos aí em exercício. Então siga para o próximo vídeo.